Estamos quase começando o programa, estamos aqui organizando tudo, né, Gisele? Sim, tá tudo, já vai começar, né? 30 segundos. Já vai começar, gente, 30 segundos para começar o programa. O tema de hoje quentíssimo, hein? Psicopatas. Então se liga aí que a gente já vai começar. Eu encaminhei as perguntas pra cá e eu não sei se tá na ordem que você me enviou. Ah, não tem problema, não. O pessoal já tá entrando aqui, que bom. Fiquem aí que daqui a pouquinho vai começar. O programa de hoje com o tema psicopatas. Será que você convive com algum psicopata? Será que você já viveu alguma experiência com psicopata? Vai saber hoje. Quem quiser ainda contribuir com o programa, manda o WhatsApp para cá. É 99 820 7343. O WhatsApp aqui da rádio. Então, se você quiser contribuir com o programa, com a sua história, com a sua experiência, manda aqui pra gente, que a gente fala, que a gente conta tudo aqui, tira suas dúvidas, tá bom? Gisele, esse microfone tá bom nessa altura? Já vamos começar. Olá, minha gente! 4 horas e 1 minuto, começando mais uma edição do Bate-Papo Novo Tempo, esse momento tão importante, especial, e que você fica aguardando aqui durante toda a semana, não é? Pois é, terça-feira chegou e com ela, o nosso Bate-Papo Novo Tempo, Natasha Fiel conosco também. O assunto de hoje, como disse Natasha, é quentíssimo. Vamos conversar sobre psicopatas, né, Natasha? Isso aí. Boa tarde. Vamos, boa tarde, Gisele, boa tarde, ouvintes, boa tarde, internautas que estão acompanhando a gente aqui pelo Facebook, Instagram. Vamos falar hoje sobre os psicopatas. A gente vai dar uma pincelada, viu? Porque é um tema bem intenso, extenso. São muitas histórias, muitas características, mas hoje vai dar para você ter uma boa noção do que é esse transtorno de personalidade. Pois é, e será que tem alguém convivendo com algum psicopata e não sabe? Pois é, a gente vai saber hoje, hein, Gisele? Inclusive, gente, se você quiser, durante o programa, deixar seu depoimento, fazer uma pergunta, pode, não pode, Natasha? Pode mandar seu depoimento para cá, pode mandar perguntas e a gente vai respondendo, mas manda pro WhatsApp da rádio. Isso. O meu WhatsApp eu não consigo acessar porque eu estou aqui online. Isso, então você pode enviar aqui no 998 20 7343 e é como a gente sempre diz, não precisa se identificar se não quiser. Isso. Né? E o pessoal que está acompanhando a live pode mandar um recadinho por aqui, tanto pelo Instagram quanto pelo Facebook. Eu consigo ler os recados de vocês. Muito bem. E a nossa tarde já começa com a seguinte pergunta, já que vamos falar sobre psicopatas. Natasha, existem níveis de psicopatia? Existe sim, existem os níveis de psicopatia sim. Tem um psicopata que a gente pode chamar de psicopata leve, tem um moderado e tem um mais intenso, não é? O psicopata leve, Gisele, ele é aquele psicopata bem sutil. Ele provavelmente a gente vai identificar muitas pessoas assim. A característica principal do psicopata é que ele é um transtorno de comportamento, um transtorno moral, né? Onde a pessoa não sente culpa, ela não tem empatia, ela não se identifica com a dor do outro. Então, tudo que ela faz é pensando nela mesma. Tudo que ela faz é para dar prazer para ela mesma. E ela sente prazer em ver a dor do outro. Ela sente prazer em sentir poder. Ela sente prazer em se sentir por cima. Então, ela gosta de fama, de poder. Então, o psicopata leve, ele é aquele psicopata que mente, que rouba, que dissimula, que cria situações onde ele não se importa com a outra pessoa, mas ele cria situações onde ele ganha poder. Então esse é o psicopata leve. O psicopata médio, ele já é aquele que comete crimes.
Então esse psicopata médio a gente já consegue identificar melhor. Ele é menos sutil, ele é menos disfarçado. E vamos dizer assim, o psicopata de nível mais alto são serial killers, né? Aqueles assassinos que aí cometem grandes crimes mesmo, e é bem mais fácil da gente identificar. Então, no Brasil, a gente tem vários exemplos de psicopatas, como a Suzane Richthofen, o Maníaco do Parque, o sequestrador do caso da Eloá, não sei se vocês lembram disso, ficou bem famoso, ficou segurando ela no cativeiro, mas ele já sabia que ia matar mesmo. Então esses são bem famosos, são psicopatas bem famosos, mas os sutis, eles estão no dia a dia convivendo com a gente. Normalmente eles ocupam cargos de poder, eles gostam de estar em cargos de poder, e dá muito prazer para o psicopata o sofrimento alheio. Ele se sente poderoso com o sofrimento alheio. Que coisa, não é? É difícil de identificar, de entender, mas vamos, de acordo com o programa aqui, compreendendo este transtorno aqui no programa. E, Natasha, qual é a personalidade de um psicopata? Então, o psicopata, ele é muito difícil mesmo de identificar um psicopata, a não ser que você já saiba do histórico dele. Mas se você está convivendo com ele pela primeira vez, e eu tô falando aqui ele, gente, só por uma maneira mais fácil de falar, mas tem muitas mulheres psicopatas, tá? Embora apareça muito nos filmes, no cinema, a figura masculina do psicopata, e algumas literaturas também colocam para nós que a maior parte são os homens, mas os psicopatas leves podem ter muitas mulheres nessa categoria. E como as mulheres elas têm mais inteligência emocional que os homens, elas disfarçam mais, elas podem ser mais difíceis de serem identificadas. Então as características são as principais. O psicopata ele gosta de ter fama, ele gosta de ter poder, ele gosta de se sentir no comando, se sentir no poder. Então ele manipula, ele mente, ele rouba, mas ele também é sedutor, é conquistador, ele faz de tudo para conseguir o que ele quer. Quando acontece alguma coisa onde o erro dele aparece, ele nunca admite o erro, ele sempre se justifica como vítima. Então ele se coloca como uma pessoa que ou ele teve um passado difícil, por isso ele age daquela forma, entende? Ele dissimula e ele sempre bota a culpa no outro. Se ele está num relacionamento, a outra parte do relacionamento é massacrada. Ele tem prazer em ver o outro sofrer. Então ele manipula, mente, ele trai, ele joga com aquela pessoa, ele é muito inteligente, então ele consegue perceber o ponto fraco da outra pessoa, ele joga com esse ponto fraco. Então é uma convivência extremamente cruel. Conviver com um psicopata é muito cruel. E para ele não tem regra, não tem lei. O que importa é ele sentir prazer. E ele sente prazer tendo poder, se sentindo no comando, se sentindo no poder. Então ele é capaz de fazer tudo para isso. Então essas são as características principais dos psicopatas. Os filmes retratam pra gente, os filmes, os seriados, sempre retratam pra gente um psicopata assassino. E aí a gente faz essa relação entre o psicopata e a pessoa violenta, agressiva. Mas essa é uma relação que pode existir, mas não necessariamente o psicopata é agressivo. Às vezes ele é muito sedutor, ele é muito calmo, ele é muito bonzinho, não é? Ele disfarça bem ali naquela personalidade mais aparentemente pacífica. E ele ganha poder em cima daquilo ali. Então a gente já vai respondendo a pergunta que tem aqui. É fácil reconhecer um psicopata? Um psicopata? Não é porque dessas situações, né? Bem disfarçada. Não é. Agora, Gisele, é o seguinte. Se você já sabe de algo que aconteceu anteriormente com essa pessoa, se existe uma história ali
de roubo, de manipulação, ou às vezes de crime que essa pessoa cometeu, fica atento, porque o psicopata ele repete comportamentos. E é muito fácil entender isso. Nós criamos aprendizado a partir da emoção. Então nós aprendemos com a emoção. O psicopata ele não aprende com a emoção porque ele não tem, ele é desprovido disso. Então ele não sente a culpa, ele não tem remorso, ele não tem arrependimento. Então o que ele faz? Ele repete o padrão de comportamento. Então vamos pegar alguns casos de homens psicopatas que seduzem mulheres. O que eles fazem? Eles fazem sempre do mesmo jeito. Então se você sabe, se você ouviu falar de uma ex que sofreu com este homem, e aí este homem te diz que essa ex é uma megera, que ela abusava dele, ou enfim, é melhor você fazer contato com essa ex e saber a verdade de fato. Porque então, aí fica fácil identificar o psicopata. É difícil identificar quando você não sabe o histórico dele. Mas se você sabe de algo que aconteceu no passado, um comportamento no trabalho, um comportamento na relação conjugal anterior, aí você tem como identificar se a pessoa é mesmo psicopata ou não. Uhum. A Laila pergunta o seguinte, na verdade ela disse que ela leu um artigo que diz que psicopatas gostam de coisas amargas, exemplo, coisas sem açúcar, chocolate 80% de cacau. Ela pergunta se isso é verdade. Olha, eu não sei te dizer se isso é verdade. Eu confesso que eu nunca vi nada relacionado a isso. Então, não tenho essa informação para te dar. Não posso confirmar. Muito bom. Obrigada, Laila, pela sua participação, viu? Natasha, existem trabalhos mais comuns aos psicopatas, tipos de atividades que eles preferem assumir socialmente? Existem, Gisele. Todas as atividades que dão poder, que dão notoriedade, os psicopatas adoram essas atividades. E eles são inteligentes, eles conseguem esses cargos. Então vamos pensar, me ajuda a pensar aqui, Gisele. Cargos que dão poder. Por exemplo, políticos. Tem muitos políticos psicopatas, muitos. Tem políticos que abusam de velhinhos. Tem políticos que não sentem culpa quando eles roubam verba do social, roubam verba da educação. Então tem muitos políticos. Para você conseguir fazer esse tipo de coisa e dormir tranquilo, você tem que ter um nível de psicopatia. Então nós temos muitos políticos psicopatas. Nós temos também médicos psicopatas, muitos médicos psicopatas. São cargos de poder, não é? Um jaleco branco dá muito poder, é um símbolo de poder. Nós temos os cargos ligados ao judiciário, porque na nossa cultura os cargos ligados ao judiciário são cargos que dão muito poder. Então nós temos juízes, promotores, autoridades do judiciário que se enquadram muito bem, que os psicopatas gostam desses cargos porque eles se sentem no poder. Nós temos também líderes religiosos, padres, pastores, que ocupam esses cargos, conquistam esses cargos, passam por cima das pessoas, enganam, mentem, às vezes até cometem crimes maiores, roubam, matam, para exercer o poder nesses cargos. Então, são cargos que têm muita autoridade. Agora, veja bem, gente, eu não estou aqui dizendo que todo padre, todo pastor, todo médico é psicopata. Não é isso. Eu estou aqui dizendo que cargos que dão visibilidade, cargos que dão poder, são cargos almejados pelos psicopatas. Porque eles gostam de se sentir no poder. Eles gostam de se sentir no comando. Muito bem, tem mais uma pergunta chegando por aqui, já vou compartilhar, porque é uma mensagem muito grande, tá? Mas vamos lá, deixa eu identificar aqui mais uma participação. Natasha, de que maneira a sociedade pode estimular um psicopata? Então vamos lá, tem uma pergunta que me fazem que é muito comum, que é assim: a pessoa nasce psicopata ou ela se torna psicopata? Então, ninguém nasce psicopata. A gente se torna, a gente aprende. Existem alguns estudos que mostram
que crianças que sofreram traumas muito fortes podem se tornar psicopatas. Existe até um filme, está disponível no YouTube, chama A Ira de um Anjo, que é uma garotinha, ela conta ali os crimes que ela cometeu. É uma garotinha mesmo, ela deve ter uns 6, 7 anos. E ela conta ali a vontade que ela tinha de matar, de ferir o irmão. Mas é uma garotinha que sofreu muitos traumas. Então, quem tiver mais curiosidade, pode entrar ali no YouTube e assistir esse vídeo, A Ira de um Anjo. Existe também um filme chamado Nós Precisamos Falar sobre o Kevin, que conta a história do Kevin. É baseado em fatos reais. É um adolescente. Então, também mostra ali. Então, a gente não nasce psicopata, a gente se torna psicopata. Mas a psicopatia, ela só pode ser diagnosticada a partir dos 18 anos. Então, não existe criança psicopata. Existe criança com transtorno de conduta. Existe adolescente com transtorno de conduta. Então, o meio, a educação, a ausência de limites, tudo isso pode favorecer para que a criança que tenha sofrido um trauma venha a se tornar um psicopata. Isso pode favorecer, tornar ele um psicopata. A ausência de limites, a supervalorização do ter, isso pode estimular em algumas crianças que sofreram traumas se tornarem psicopatas. Então, como que a sociedade pode contribuir? A gente contribui na medida que a gente valoriza muito o ter, na medida que a gente valoriza muito o materialismo. Então, se a gente pegar aquele jovem que teve uma história de abandono, que teve uma história de abuso infantil, nós falamos disso no programa passado, e que não teve o devido amparo, ele vai se defender da vida, porque a noção que ele tem da vida é uma noção de muita violência. Ele vai se defender da vida, ele pode vir a se defender da vida, desenvolvendo comportamento psicopata. Então, a gente se torna psicopata e a nossa cultura contribui na medida que a gente valoriza muito o ter. Ok, são 4 horas e 17 minutos. O depoimento que chegou pra gente diz o seguinte: pode ser que mais pessoas se identifiquem com este depoimento. Vamos lá? Diz o seguinte: o meu esposo, ele vê só coisas ruins em mim e nos nossos filhos. Ele é bipolar, ele sempre nos prejudica, nos agride com palavras que ferem a alma. Inclusive, recentemente fui diagnosticada com ansiedade, dispneia generalizada pelo cardiologista. Sofro por sofrer calada e agora meus filhos estão tendo comportamentos muito sérios, como não quero mais viver. Ele sempre nos coloca para baixo e o que mais dói em mim e nos filhos é que ele sempre é a vítima, e isso machuca muito a gente. Ele sempre se coloca como vítima e em vez dele passar a proteção para os filhos, ele está afastando os filhos dele. E aí ela continua narrando aqui as situações, que ele tem um histórico desde muito cedo, desde os 14 anos, ele tem essa personalidade terrível. E quando ele está sem a droga, ele fica um amor. Mas quando ele está sem a droga, ele fica um amor, mas quando não usa também, ela e os filhos já se preparam porque vão sofrer na mão dele. E ela pergunta se pode considerar ele como psicopata ou esquizofrênico. E ela continua dizendo que a família dele apoia esse tipo de situação, em ele prejudicar a família, porque eles também agem dessa forma. E ela disse que já tentou por várias vezes o suicídio, mas não deu certo nenhuma das tentativas. E ela faz essa pergunta, e há muitos anos ela vem sofrendo, e ela quer saber se pode considerar ele como psicopata ou esquizofrênico. Então tá, vamos lá. Primeira coisa, o diagnóstico para qualificar uma pessoa como psicopata, ele não é feito só com base nas informações que você está me dando. Existe até um questionário. Quem faz o diagnóstico é o psiquiatra. Só ele faz o diagnóstico. Mas no caso dela, o diagnóstico dele não tem a menor importância, porque o mais importante é ela.
ela precisa se perguntar por que ela se permite tanto. O psicopata, ele precisa de uma vítima. Lá no Instagram tem até uma pessoa que falou assim que ela nunca consegue sair da condição de vítima. Então, o psicopata, ele precisa de uma vítima. Existe um perfil de pessoa na qual ele se alimenta. Então, essas pessoas normalmente são pessoas com baixa autoconfiança, são pessoas que têm problemas de carência, que têm problemas afetivos graves. E aí, qualquer pessoa serve, né? Quando você tá assim, qualquer pessoa serve. Então, quando a gente não se ama, qualquer pessoa se aproxima da gente, a gente permite isso. Então, essa mãe que fala aí, essa esposa, essa mulher, ela precisa buscar ajuda para ela, urgente. Ela tem que buscar ajuda para ela urgente. Não foi ele que deixou ela assim. Foi ela que se permitiu ficar assim. Toda vítima tem um ganho. Ela precisa entender isso. Parece uma frase forte, cruel, mas é muito importante a gente, quando está na condição de vítima, entender que de alguma maneira a gente permitiu que o outro nos agredisse. Então é importante que essa mãe busque ajuda urgente para ela, para salvar os filhos, para salvar a vida dela. Até porque ela sem força também não vai conseguir ajudar os filhos. Exatamente. Então essa mãe precisa de ajuda urgente, ela precisa buscar ajuda. Ninguém vai bater na sua porta e te dar ajuda. É você que vai buscar ajuda. Dá um basta nessa situação. Dá um basta nessa situação. Gisele, nós já falamos aqui do feminicídio em alguns programas. A gente sempre fala aqui da violência contra a mulher. E existe um perfil de mulher que é sempre vítima. Existe um perfil de mulher que sempre atrai isso. Então, a gente, quando se encontra nessa condição de vítima, quando a gente é vítima da situação, a gente precisa olhar pra gente sem julgamento, com amor, mas entender por que a gente permitiu que a pessoa tivesse avançado tanto. Isso é um auto-amor fragilizado. Então a gente precisa melhorar essa carcaça, sabe? Aumentar o nosso auto-amor, colocar limite nas pessoas, escolher quem vai conviver com a gente. Se tem um poder que a gente tem nessa vida, é o poder de decidir quem entra na nossa vida. Nós temos esse poder. E quem vai sair também. E quem vai sair também. Muito bem. A Laila comenta aqui, lembra que ela falou do artigo? Ela disse assim, ó, ainda bem que você disse que não sabe, porque ela ficou preocupada, porque ela nunca gostou de doce. E quando ela viu o artigo, ela ficou meio preocupada. Será que eu sou um psicopata? Não, imagina. Você vai saber se é uma psicopata se você não se importar com as pessoas. Essa é a característica principal, né? Isso, e inclusive a pergunta próxima é essa mesmo. Biologicamente, o psicopata tem alguma característica? Ele tem. A característica biológica, fisiológica do corpo, ela não é visível não, gente. Ela tá lá no cérebro, na nossa massinha cinzenta aqui. A amígdala, que é uma parte do nosso cérebro, não é a amígdala da garganta não, é a amígdala que fica aqui, atrás da nossa cabeça, uma glândulazinha responsável pela regulação emocional. Ele tem problemas ali no sistema límbico. O psicopata, ele não tem uma atividade segura ali no sistema límbico. Então, ele tem muita dificuldade, ele tem dificuldade não, ele tem a incapacidade em demonstrar a afetividade, em sentir a afetividade, demonstrar não, falei errado também, é em sentir a afetividade, ele até demonstra, ele mente, ele dissimula, mas ele não sente a empatia. Então ele faz mal para o outro e ele se diverte com isso, porque ele se sente poderoso. Então, fisiologicamente, ele tem uma deficiência no sistema límbico, que é responsável pela regulação das nossas emoções. Ok, mais uma pergunta. Eu vi te pergunta o seguinte: o psicopata, ele é um bom profissional, bom marido, um bom pai? Ele consegue ser bem-sucedido? Essa pergunta é ótima. Ele consegue ser bem-sucedido se o seu parâmetro de ser bem-sucedido é fazer sucesso, é ter fama, é ter notoriedade. Ele consegue. Ele consegue porque ele é capaz de fazer tudo para conseguir a fama, para conseguir o poder. Agora, bom pai não é, bom marido não é,
boa pessoa para conviver? Claro que não é. Ele é uma pessoa que ele massacra quem ele convive, porque ele tem prazer em causar dor no outro. Essa sensação de causar dor no outro dá poder para o psicopata. Então ele não se importa com o que acontece com o outro. Ele não se importa se ele está magoando, se ele está causando dor, se ele está causando a morte do outro. Ele não se importa com isso. Tem um seriado famoso, esqueci o nome dele, é John, é alguma coisa John, Dirty John, alguma coisa assim. Tem na Netflix, conta a história de um psicopata. Nas entrevistas ele conta que ele sentia um enorme prazer em perceber a retina dos olhos das vítimas quando elas morriam. Nossa! Então ele tem prazer na dor do outro. Eu tô dando o exemplo de um psicopata assassino, mas vamos pegar um psicopata leve? Ele tem prazer em manipular o outro. Tem prazer em sentir que botou culpa no outro. Tem prazer em sentir que o outro está sofrendo por causa dele. Ele se sente poderoso ou poderosa. Os psicopatas leves, tem muitas mulheres nessa condição. Porque as mulheres, elas conseguem dissimular muito melhor as emoções. Uhum. Podemos dizer psicopatas são loucos? Não. Os psicopatas não são loucos, nem são psicóticos. Por quê? Porque ele tem plena noção da realidade. Ele sabe exatamente o que ele está fazendo. Não é considerado uma doença. Psicopatia não é considerada uma doença. Ele tem consciência do que ele está fazendo. É um transtorno de comportamento. É um criminoso. O psicopata é um criminoso. Uhum. E agora, para a gente fechar o programa, a pergunta é a seguinte: psicopatia tem cura? Essa pergunta é muito polêmica. Vamos lá. Existe uma corrente enorme da medicina dizendo que não tem cura. Que não tem jeito. Inclusive, tem uma autora muito reconhecida no Brasil, Ana Beatriz Barbosa, que ela é a favor da prisão perpétua para psicopatas, porque ela é do grupo que acredita que não tem cura. Mas existe um grupo que trabalha com essa possibilidade desde que o psicopata queira melhorar. Mas se a gente for pensar assim, é muito difícil a condição, é muito difícil essa realidade do psicopata querer se curar. Porque é como se ele deixasse de ser psicopata quando ele tem vontade de melhorar, né? E você não consegue melhorar ninguém se ele não quiser. Então, existem aí essas duas correntes, essa corrente de que existe esperança para a melhoria do psicopata, ela é muito nova, então pode ser que mais para frente a gente consiga pesquisas, a gente tenha mais dados, mas por enquanto o que é mais comum na área médica, na área psicológica, é esse consenso de que o psicopata não tem cura. Agora, a criança e o adolescente que tem transtorno de conduta e que é bem orientado, ele sim tem cura. Esse comportamento tem cura. Agora, depois da vida adulta, aí a gente já não tem mais esses dados, né? A gente não tem resultados ainda, mas é uma corrente nova e aí, quem sabe, mais pra frente a gente vai ter resultados mais positivos. E Gisele, se a gente acredita que nós somos deuses, feitos à imagem e semelhança do Pai, eu acho que a gente tem que ter esperança. Mas é uma esperança com o pé no chão. Então o psicopata, ele é perigoso. Né? Então a gente tem que tomar o cuidado danado pra gente não querer classificar o psicopata como um doente mental, por exemplo. Ele não é. Ele é criminoso. Ele tem consciência disso. Ele tem consciência do que ele está fazendo. Muito bem. E você disse que o psicopata ele se vitimiza, transfere a culpa para o outro, né? E a ouvinte pergunta, se ele se colocando como vítima, ele consegue ter paz? Porque até hoje ela nunca percebeu que o esposo dela fica com uma consciência pesada.
Se você pode explicar isso, é uma dúvida que eu sempre quis tirar. Ele sente paz? Essa é a mesma ouvinte que fala que o marido usa drogas? O fato do seu marido usar drogas dá mais indícios de uma psicopatia, dá mais indícios de que ele é um psicótico do que um psicopata. Então, é um caso para realmente ser estudado, porque o que a droga faz? A droga tira a nossa consciência, a droga tira a gente do prumo, né? Então, é diferente. É diferente. Inclusive, eu não tenho condição de diagnosticar o seu marido aqui, nesse momento. Inclusive, ela disse que quando ele usa, ele fica bem, mas quando tá sem a droga, que começa as agressões. Pois é, um caso realmente para ser estudado. Mas eu vou dizer uma coisa para essa senhora: não se apegue ao diagnóstico dele. Se apegue ao seu tratamento. Curar a senhora. Busque ajuda para a senhora se livrar dessa condição que a senhora está hoje. Muito bem. Porque a vida dela está em risco e a dos filhos também. Isso é muito grave. Muito bem, o programa de hoje vai ficando por aqui. Ah, que pena, Natasha, quantas participações, não é? A gente gosta demais quando os ouvintes interagem. Pena que o assunto de hoje não dá mais tempo. Já chegou o nosso horário. Chegou o nosso horário. Mas semana que vem tem mais, entende? Semana que vem tem mais. E é mais um tema que foi pedido pelos ouvintes. Nós vamos falar da síndrome do pânico. Tema que já está sendo pedido há algum tempo. E finalmente chegou o dia. Vamos falar sobre esse transtorno. Cada vez aparece mais, cada vez mais comum. A síndrome do pânico é um transtorno de ansiedade, onde a pessoa se encontra numa condição física que ela acha que vai morrer. Então ela tem taquicardia, ela tem dificuldade em respirar, dificuldade em engolir. É realmente uma angústia muito grande, mas é uma sensação, é só uma sensação. Não, ela não tem nada físico que diz que ela vai morrer. Então é uma sensação de morte. É muito sério, é muito desconfortante e a gente vai falar sobre isso no próximo programa. Muito bem, então não perca o próximo Bate-Papo Novo Tempo, toda terça-feira, aqui na Rádio Novo Tempo, tá bom? Beijo, grande abraço, super carinhoso. O Bate-Papo Novo Tempo de hoje fica por aqui, mas semana que vem tem mais. Abraço, Natasha, até terça. Até terça. Pessoal aqui do Instagram, do Facebook, obrigada pela participação de vocês. Lembrando que o programa daqui a pouquinho tá lá no meu canal do YouTube. Então entra lá, se inscreva, aperta no sininho, clica no sininho, se inscreve e clica no sininho, que aí toda vez que tiver um vídeo novo, você vai ser avisado. E aproveita e ajuda a gente a compartilhar esse vídeo. A gente já tá finalizando aqui. Próximo programa, Síndrome do Pânico. Se você conhece alguém, se você vive essa situação, se você já viveu e se curou, conta a sua história pra gente, traz suas dúvidas, porque é muito bom quando você participa do programa. Então, um beijo e até a próxima terça.